Senhor presidente, meu cordial bom dia a todos e a todas, bom dia aos servidores aqui da casa, aqueles e aquelas que nos visitam, aos trabalhadores aqui do Legislativo, aqueles que nos acompanham pela TV e Rádio Assembleia. Eu tenho ocupado, deputados, esta tribuna, nesse nosso primeiro mandato, permanentemente denunciando a iminência do colapso de água no Ceará. E tenho interpretado os dados e colocado aqui a nossa visão de que este colapso, obviamente, dá-se, entre outros motivos, pela equivocada gestão dos recursos hídricos. Nós estamos, o Ceará, num território em que 97% dele é semiárido, portanto, a sazonalidade das nossas estações chuvosas já é conhecida de muito tempo, agrava-se agora pela situação de mudanças climáticas que aumentam eventos extremos. As mudanças climáticas derivadas da queima de combustíveis fósseis agrava o acontecimento de eventos extremos. Onde é seco, vai ficar mais seco, onde há chuvas, vai acontecer mais chuvas. Isso está acontecendo no mundo. Está acontecendo no mundo. Portanto, as regiões semiáridas tornar-se-ão mais semiáridas e áridas, e as regiões, aquelas acometidas com intensas chuvas, sobretudo chuvas tropicais, como o clima de monções no Sudeste Asiático, serão mais acometidas. Portanto, eu tenho alertado que está equivocado o padrão de desenvolvimento do Ceará, que atrai com dinheiro público empresas que queimam combustíveis fósseis, termoelétrica, carvão mineral, siderúrgica, carvão mineral. É equivocado, é absurdo, é irresponsável com as atuais e futuras gerações. Um Estado que tem farta oferta de ventos e de energia solar. Foi um erro do passado e o governo Camilo é cúmplice deste erro ao manter benefícios tarifários, investimentos em infraestrutura pública e atrair, através de benefícios fiscais, esse tipo de empreendimento. Isso está gerando uma guerra de água, porque esses empreendimentos são hidrointensivos, eles gastam muita água. As duas termoelétricas, a siderúrgica e possivelmente a refinaria, elas juntas serão responsáveis, se juntas estivessem hoje em funcionamento, esses 4 empreendimentos, por água que seria suficiente para mais de 40 cidades de pequeno e médio porte. Hoje nós temos só a outorga da siderúrgica de 1.500 litros por segundo. Hoje ela está usando menos da metade disso. As duas outorgas para as duas termoelétricas, mais 700 litros por segundo. Ou seja, só essas outorgas já seriam responsáveis por algo como 20 cidades de pequeno porte. Hoje, a bacia do Manabuiú conta com menos de 3% de água. Os Inhamuns, deputado Odilon, os Inhamuns com 1% de água. 1% de água. Mas onde é que está acontecendo, nesse momento, um grande empreendimento de infraestrutura hídrica? No Lagamar do Cauípe. 46 poços, sendo um deles com tecnologia petrolífera, de 1.000 metros, um poço horizontal, isso é tecnologia de petróleo, para extrair água, mas não é para o povo, não é para as comunidades rurais, não é para os pequenos, é para o complexo industrial e portuário, é para as empresas. Deputados, na sexta-feira passada, dia 24, o auditório Murilo Aguiar estava completo.
mais de 400 pessoas. Lá estavam o Ministério Público, doutora Jaqueline, a Defensoria Pública, doutora Sandra, a COGER, através da sua equipe técnica, lá estava, a SEMA, Secretaria Estadual do Meio Ambiente, estavam professores, o professor Alexandre Costa, o professor João Alfredo, um de Direito Ambiental, o outro de Climatologia, as comunidades, em total de 27, parlamentares, o vereador professor Marcelo, o vereador irmão Vicente, o vereador Veibe, representantes do vereador Guilherme, aqui de Fortaleza, comunidades indígenas, Tapeba e Anassés, mais de 27 comunidades absolutamente indignadas e preocupadas com o futuro da sua água. Uma das representantes, deputados, disse assim: quem tem medo não vive. Guardei essa frase. As pessoas estão com coragem de lutar por aquilo que é um direito fundamental, que é o direito à água. Eu queria repetir essa frase de uma das representantes das lideranças das comunidades. Estivemos lá com o Padre Antônio, o cacique Antônio Anassé, o Paulo Façanha, lá da comunidade do Coqueiro, todos em uníssono criticando, porque há uma indiscutível ilegalidade. Número 1, deputado Odilon, a licença para a instalação dos poços não foi precedida de estudo de impacto ambiental. Pegaram o estudo de impacto ambiental do Eixão das Águas e agora fazem uma licença de ampliação, deputado Moisés, uma licença de ampliação de 46 poços sem estudo de impacto ambiental dentro de uma área de preservação ambiental. 2, a autorização ambiental emitida pela Secretaria de Meio Ambiente, ela tinha como finalidade que estes poços serviriam para abastecimento hídrico. A outorga da COGER é para uso industrial 7 dias por semana. O representante da COGER disse que não haveria extração de água 7 dias por semana. A outorga o desmente, dizendo que há extração de água 7 dias por semana para uso industrial. Portanto, nós temos inequívocas ilegalidades. Não houve estudo prévio de impacto ambiental, não houve a licença de instalação, de ampliação, ela utilizou-se de um estudo de impacto ambiental do Eixão das Águas, a autorização ambiental dada foi para abastecimento humano, não foi para uso industrial, e, obviamente, a maior ilegalidade de todas é a Política Nacional de Recursos Hídricos define como prioridade número 1, em situações de estiagem, o abastecimento humano. E, obviamente, isso não está sendo respeitado. É por isso que as comunidades indígenas, por isso que os pescadores, que os trabalhadores daquela região, que trabalham com turismo, que trabalham com pesca artesanal, são pescadores artesanais, são extrativistas, agricultores familiares, estão em uníssono, contrários a essa situação. Eu queria aqui dizer, queria muito que a deputada Beth Rose aqui estivesse, eu queria cumprimentá-la, porque nós ouvimos, eu e a deputada Beth Rose, relatos muito profundos da indignação, muito verdadeiros e muito sinceros. Essa não é uma questão de oposição versus situação. Essa é uma questão de responsabilidade com a água. É uma questão de responsabilidade com o direito fundamental à água. Essa é uma questão de responsabilidade com as atuais gerações. É uma questão de responsabilidade com aquelas comunidades que vivem ali há décadas e tiram seu sustento do Lagamar do Cauípe. Esta audiência foi uma das audiências mais dramáticas e mais profundas que eu tive a chance de presenciar nesta audiência, nesse mandato que realizo. Nós não podemos fazer ouvidos moucos diante desta verdadeira guerra de água
que se avizinha e acontece hoje no estado do Ceará. As comunidades, elas não vão perder a sua água sem fazer nada. E aqui eu queria chegar àquilo que é talvez o ponto mais dramático. Estava também presente o coordenador da Coordenadoria de Direitos Humanos do Gabinete do Governador, doutor Demitri. Vários relatos dão conta de que as pessoas estão sendo tratadas como... As pessoas que lá vivem e trabalham há décadas estão sendo tratadas como criminosas porque são contra este desatino. Quem de nós não se rebelaria? Quem de nós não lutaria pela água, que é a base e o suporte da vida? Já houve força policial, o batalhão de choque já foi ao território mais de uma vez. E ontem chegaram notícias de disparos logo após a comunidade do Zona Sé realizar o seu toré. A questão hídrica está virando uma questão policial, isso é um absurdo. Nós não podemos permitir que isso se deslinde, esse conflito entre as comunidades. Veja, é um conflito entre as comunidades que vivem há décadas naquela região, que tem, portanto, naquela água o seu sustento, e agora vem o seu dinheiro, que é o dinheiro público, o dinheiro dos seus impostos, ser carreado para a construção de 46 postos, para tirarem esses poços, a água destas comunidades, para levar para 3 empreendimentos. E a força pública é utilizada para reprimir essas comunidades. Houve relatos de ameaça física, houve relatos de criminalização, de intimidação, houve relatos, como de ontem, e aqui eu já acabei de assinar um ofício à Sua Excelência, o secretário André Costa, para que ele apure possível abuso da intervenção policial naquele município, em razão, repito, deste conflito que é causado pelo governo do Estado quando resolve extrair a água ilegalmente daquelas comunidades para o complexo industrial e portuário do Pecém. Não resta... Veja, a medida mais adequada, e eu concordo aqui, eu queria repetir, sobretudo aos deputados da base, esta não é uma situação que se resuma a um conflito base versus oposição. Repito, é daqueles e daquelas que têm responsabilidade com a água, com o direito à vida, com o meio ambiente e que, sobretudo, têm responsabilidade de permitir que aquelas comunidades continuem vivendo do seu trabalho, que está intimamente vinculado àquela água. Eu protocolei na semana passada, na terça-feira da semana passada, já estava na pauta da quinta-feira última, o líder do governo, e aqui eu queria também agradecer ao deputado Evandro, o deputado Evandro esteve no início da audiência, eu solicitei pessoalmente, presidi a audiência, solicitei que o deputado Evandro estivesse presente, porque eu queria muito que ele ouvisse os relatos, e eu queria agradecer aqui. Eu fiz 2 requerimentos, no sentido de requerer a imediata suspensão desta obra. A Assembleia Legislativa pode exercitar a sua altivez e a sua responsabilidade, solicitando ao governo Camilo que suspenda esta obra. Esta obra é uma obra desumana. Ela é ambientalmente ilegal, ela é irresponsável tecnicamente, ela é injusta socialmente. Do ponto de vista social, técnico, jurídico, ela não se sustenta. Ela não se sustenta. A Assembleia Legislativa, como poder autônomo, deveria, e eu aposto nisso, quinta-feira próxima, utilizar a sua autonomia de forma altiva e não se render silentemente ao desígnio do governador. Eu tenho absoluta tranquilidade que aqui eu falo para uma casa que é majoritariamente governista. Dos 46 deputados hoje, 35 se aliam ao governo. Lhe agradeço. 35 se aliam ao governo. Mas, repito, pesará sobre vossas cabeças
a responsabilidade de quinta-feira poder votar um simples requerimento, mas que tem uma importância enorme de providências para que esta obra desumana, injusta, ilegal, tecnicamente insustentável, ela seja barrada. Tirar a água de comunidade rural para dar para a empresa é eticamente insustentável. É tecnicamente indefensável. É juridicamente ilegal. Portanto, eu queria aqui, quinta-feira isso já poderia ter sido votado. Isso não poderia ter, isso já poderia ter, ontem poderia ter havido uma tragédia, houve disparos. Nós temos a responsabilidade de não permitir que isso vire uma tragédia, um crime, um caso policial. Nós podemos intervir como poder legitimado para tal, para que o governo Camilo não continue esse desatino. Isto é um completo desatino. Permitir o desenvolvimento de uma guerra de água com patrocínio do governo do Estado, tirando água dessas comunidades. Portanto, quinta-feira, eu concluo, quinta-feira nós votaremos este pedido de suspensão imediata destas obras e para que o governo pense outras alternativas. Reuso, tratamento de esgoto, mas pense outras alternativas. Tirar a água doce daquele povo, do Campo de Dunas, do Lago Amado Cauípe, trará prejuízos humanos, sociais, ambientais inúmeros. E nós não poderemos ser cúmplices disso. Eu tenho feito a minha parte. De forma minoritária. Queria agradecer a presença da deputada Beth Rose, que comigo também ladeamos a audiência e firmamos este entendimento da necessidade de suspensão desta obra. E queria que outros deputados aqui se juntassem. O direito à água é um direito fundamental e suporte à vida. Portanto, concluindo, deputados, eu pediria aqui, de imediato, a apuração das violências que estão lá ocorrendo. Reitero aqui de público o requerimento ao secretário de Segurança, Dr. André Costa. Mas, sobretudo, ao governador Camilo Santana, que ele não entre para a história como alguém que tirou água